Agora sim, pessoal, a sétima parte da aula eu vou falar sobre as formas de relevo e até chamei a atenção para vocês não confundirem. Estrutura geológica, dobramento moderno, cráton, escudo cristalino, plataforma, bacia sedimentar. Isso diz respeito à estrutura geológica. Agora vamos falar sobre o que? Formas de relevo. Então vou falar sobre o que? Planície, planalto, depressão, montanha. Basicamente é isso que a gente fala. Então vamos lá. Então, considerando as formas do relevo, o que nós temos? Nós temos a chamada montanha de falha. Montanha de falha, Saulo? Sim. Então acabou tendo uma montanha porque houve o falhamento do terreno, o sorgimento desse terreno, movimento epirogenético, Saulo? Exatamente. No caso aqui, a gente visualiza uma montanha de falha localizada na Califórnia. Então acabou tendo essa elevação de terra por um falhamento, então recebe esse nome específico, montanha de falha. Nós temos também o dobramento moderno, que eu já comentei com vocês hoje. Então, levando em conta o que? Nós estamos visualizando aí no centro da imagem o Everest. Essa a montanha mais alta do mundo, que tem aí quase 9.000 metros de altitude. Exatamente. Depois, nós temos uma montanha que ela é vulcânica. Então, ela teve essa formação graças a um vulcão. Então, aqui a gente está visualizando a montanha vulcânica Ojos del Salado, localizada no Chile, mais precisamente tem uma proximidade muito grande aí com o Atacama. Então, teve essa formação graças à condição vulcânica. E nós temos também a chamada montanha erosão. Aqui, a montanha erosão, a gente visualiza aonde? Em Ubatuba, no litoral norte paulista, a região da Serra do Mar, acaba sendo composta por montanha erosão. E aqui, pessoal, vale uma observação importantíssima. Muitas vezes você visualiza na literatura que é dito que o nosso país não possui montanha. Isso está correto? A minha resposta é: depende do ponto de vista. Por que depende do ponto de vista? Porque não existe um consenso, na realidade, entre os estudiosos do relevo. Eles dizem o seguinte: o Brasil não possui montanha porque o Brasil não possui dobramento moderno. Bom, se for com base nesse raciocínio, faz sentido, porque realmente o Brasil não possui dobramento moderno, como é o caso dos Andes, como é o caso do Himalaia e assim por diante. Agora, se a gente for parar para pensar nas elevações de terra que o nosso país possui, no passado ele tinha uma altimetria maior. É que, considerando a localização do Brasil, o desgaste no nosso relevo ele é muito intenso. Saulo, estamos num país tropical que acaba tendo um índice pluviométrico considerável, então isso faz com que tenha um desgaste muito grande por meio do intemperismo químico. Exatamente. Então, aqueles que defendem dizem o seguinte: não, se eu for pensar numa montanha erosão, que é o caso da Serra do Mar, eu posso classificar como montanha. Então, pessoal, vai existir essas duas correntes de pensamento. A corrente de pensamento que discorda, porque o Brasil não tem dobramento moderno, mas aquela que vai contra, dizendo que não, se eu for pensar numa montanha erosão, que é o caso da Serra do Mar, eu posso considerar que o Brasil tem montanha ou não, então acaba tendo esses dois pontos. Aí é claro que você está se perguntando: mas Saulo, e aí, se for lá perguntar na prova, o Brasil tem montanha sim ou não, o que eu respondo? Aí é complicado, eu acho muito difícil cair uma pergunta tão direta dessa forma para vocês. Mas ela pode estar no sentido de alguns pesquisadores apontam, então, se for nesse sentido, aí depende. Tem aqueles que apontam que não e tem aqueles que apontam que sim. Desde que tenha argumento, pessoal, não tem problema nenhum. Esse argumento que vai contra tem que falar que o Brasil não tem dobramento moderno, aí não tem cientista que discorde disso, realmente o Brasil não possui. Agora, quando fala daqueles que aceitam o fato de poder chamar de montanha-erosão, por exemplo, eles vão colocar dessa forma: no passado era mais elevado, sofreu desgaste, aí acabou sendo bastante erodida. Então existem esses dois pontos de vista. Continuando. Planalto. Bem, essa expressão, muito provavelmente você já escutou ela quando você estava o quê? No ensino fundamental 1. E lembra que eu falei para vocês? O conhecimento ele vai ficando cada vez mais denso. Lá no ensino fundamental 1 era uma situação, no 2 é outra, no ensino médio é outra, ele vai evoluindo, vamos falar dessa forma, e não é diferente. Considerando que é muito mais pensando no ensino médio, apesar de, conforme eu já havia comentado, o Colégio Naval ser uma prova destinada para o ingresso no ensino médio, não dá para negar que o conteúdo que é cobrado no Colégio Naval, realmente, na prova do Colégio Naval, acaba tendo uma densidade tão grande quanto de um ensino médio tranquilamente. Então, vamos lá.
Planalto, o que você escutava? Ah, Saulo, eu escutava que Planalto é uma região onde o relevo ele é mais elevado. Tanto é que existe aquela decoreba, Planalto, eu falo um plano mais alto. Exato. Se eu for pensar, né, no ensino fundamental 1, 2, o raciocínio é esse mesmo. Mas é só isso, Saulo? Isso não é o principal ponto para ser considerado um Planalto. Um Planalto, pessoal, necessariamente tem que ser uma área que sofre mais desgaste do que deposição. Ou seja, eu tenho uma área que está mais sendo tirado os minerais, por exemplo, mineral, solo, rocha, do que depositado esse mineral, solo ou rocha. Quando isso acontece, isso é chamado de planalto. Ah, Saulo, então esse é o conceito? Esse é o conceito de planalto. Olha só. E ele é dividido em basáltico. Ah, Saulo, então eu vou pensar na condição que do que é composto basáltico, estou falando de uma rocha magmática? Exatamente. Ou ele é cristalino, aí quando eu penso em uma rocha magmática intrusiva, como é o caso do granito, por exemplo, e sedimentar, que é o que? Aquela rocha que é mais frágil, porque ela acaba sendo composta pelo fato de outras rochas serem desgastadas, foram depositadas e dessa formação sedimentar. Entre o planalto, conforme eu havia falado para vocês, uma área que sofre mais desgaste do que deposição, existem o quê? Diferentes planaltos, como por exemplo a chapada. Ah, Saulo, já ouvi falar em chapada? É aquele relevo que tem uma formação mais retangular, onde o topo ele aparece num sentido mais plano, algo mais próximo possível dos 180 graus, que tem o seu paredão rochoso, e o que está em volta dele aparece o que com uma topografia mais baixa. Aí sempre deve se perguntar, por que isso acontece? Por que a chapada ela acaba se destacando na paisagem, sendo mais elevada, comparando com aquilo que está próxima a ela? É porque isso que está mais próximo possui o quê? Uma litologia mais frágil. Então, eram tipos de rocha que estavam localizados nessa região que sofriam mais com o intemperismo, com a erosão, fazendo com que fosse muito mais desgastado, comparando com essa rocha que está localizada onde? Nessa chapada. Olha só. Então, aqui a gente visualiza a chapada Diamantina, localizada na Bahia. Então, é justamente isso que caracteriza uma chapada. Nós vemos esses paredões rochosos com o topo algo próximo dos 180 graus e tem o que? Um vale que possui uma litologia mais frágil, mais suscetível ao intemperismo, bem como à erosão. Além da chapada, nós temos também a chamada cuesta. E aí, Saulo, o que vem a ser uma cuesta? Cuesta é uma forma de planalto que ela é considerada assimétrica. Como assim assimétrica? De um lado da vertente. Quando eu falo de vertente, pessoal, eu posso pensar do lado da colina, da serra, da montanha, tanto faz. Então, eu vou pensar que um lado da vertente vai ter uma certa inclinação e o outro lado vai ter uma inclinação diferenciada. Quando, então, tem essa inclinação assimétrica, isso é chamado do quê? Isso é chamado de cuesta. Olha só. Então, aqui na imagem, que também está localizada na Chapada Diamantina, nós estamos vendo aí o chamado Morro do Camelo. Então, esse Morro do Camelo ele é muito o quê? Muito assimétrico. Tem um local onde tem uma certa suavidade, quando nós pensamos na inclinação, e quando a gente olha para uma outra inclinação, dependendo do ângulo, isso acaba sendo o quê? Mais abrupto. Então, mais uma vez, quando nós falamos dessa condição de planalto, isso é importante ter em mente, pessoal. Eu não vou pensar apenas que é um local mais alto. Vou pensar que é um local que sofre mais desgaste do que deposição. Esse é o principal conceito de planalto. Depois, nós temos os chamados Inselberg. Nossa, Saulo, o que vem a ser esse Inselberg? Inselberg são elevações de terra, rocha, que acabam ficando bastante evidentes na paisagem. É importante lembrar que o Inselberg eles ocorrem aonde? Em regiões áridas, semiáridas ou desérticas. Só nessas três, Saulo, só nessas três que a gente consegue visualizar isso. Olha só. Aqui a gente vê os Inselbergs localizados no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, e eles marcam bastante a paisagem, conforme eu havia falado para vocês. Eles se destacam. Ah, Saulo, e o raciocínio é o mesmo? Exato. Se ele é mais elevado, significa que ele tem uma resistência maior comparando com aquilo que está no seu entorno. A fotografia acaba mostrando isso e provando isso para a gente. Está mais elevado porque é mais resistente, demora mais para ser desgastado, para sofrer intemperismo, bem como a erosão. Quando a gente visualiza um morro que se destaca na paisagem dessa forma, como é o caso do Inselberg, isso também é chamado de uma terminologia mais genérica, na realidade, conhecida como morro testemunho.
Na verdade, o Morro Testemunho poderia ser uma chapada, poderia ser uma cuesta, poderia ser um Inselberg? Poderiam. E o que significa o Morro Testemunho? Esse Morro Testemunho está provando para a gente que o local que é mais alto, ele possui uma litologia mais resistente. Porque se não possuísse, ele seria tão baixo quanto aquilo que está ao redor. Então, o Morro Testemunho é uma prova de que realmente no passado, aquela região tinha uma certa topografia mais elevada, só que ela foi sofrendo esse rebaixamento, porque certas áreas, essa litologia é mais frágil comparando com essa que é mais elevada. Depois, nós temos a planície. Essa aula, eu já ouvi falar desse conceito, já vi essa palavra, aprendi lá no Ensino Fundamental 1, novamente. Muito provavelmente que você escutou sobre planície. Planície é uma área que é o quê? Considerada mais baixa quando comparado com o Planalto. Ponto final. Sim, se eu for pensar de uma maneira geral, é isso mesmo. A planície está num local mais baixo quando comparado com o Planalto. Mas esse não é o principal conceito, pessoal. Não. E toma muito cuidado. Comentei agora um pouco com vocês. O que é um planalto? Planalto é uma área que sofre mais desgaste do que deposição. E a planície? Exatamente o contrário. A planície é um local que recebe mais deposição do que desgaste. Então, se eu estou numa área que está recebendo mais esses sedimentos, quando eu falo em sedimentos, estou querendo dizer o quê? Rocha, solo, mineral, areia, tanto faz. Quando recebe essa grande quantidade mais do que ela é retirada, aí a gente chama de planície. Olha só. E essa planície ela pode ser o quê? Aluvial. Essa aula você mostrou as questões que fala de planície aluvial quando diz respeito ao fluvial, ou seja, água do rio, exato. Ela pode ser costeira, quando nós falamos em relação aqui à praia, basicamente, e quando nós falamos em relação à lacustre, ou seja, à formação de lago. Aqui na imagem a gente vê o quê? Uma planície. A planície da onde? A planície do Pantanal, localizada no nosso país. Depois, nós temos a chamada depressão. A depressão, pessoal, ela tem uma subclassificação. Ela é chamada de depressão absoluta. O que isso significa, Saulo? Depressão absoluta é quando eu estou numa localidade mais baixa quando comparado com o nível do mar. Quando eu estou abaixo do nível do mar, isso é chamado de depressão absoluta. Uma depressão absoluta muito famosa no mundo está localizado no Mar Morto. O Mar Morto, olha o nome, Mar Morto. O que acontece? Por que recebe esse nome de Mar Morto? Porque os seres vivos não conseguem viver naquele ambiente. Nossa, mas por que, Saulo? Porque a taxa de salinidade é cerca de 9 vezes a mais do que a salinidade comum de qualquer outro mar. É muito mais salgado. Então, os seres vivos não conseguem viver num ambiente tão salgado dessa forma. Então, por isso que é chamado de Mar Morto. No caso, ele está localizado onde? Numa depressão absoluta. Está localizado numa região que está abaixo do nível do mar. E pelo fato de estar tão abaixo assim do nível do mar, acaba o quê? Sofrendo uma quantidade muito grande de sais, tendo esse desgaste de rocha, então fazendo com que tenha essa salinidade maior, até mesmo sofrendo uma certa quantidade de deposição. Além da depressão absoluta, a gente fala de depressão relativa. No caso da depressão relativa, o que significa? Significa que eu estou numa área que é mais baixa quando comparado com o meu entorno. Ponto final. Estou numa área mais baixa do que o meu entorno? Eu estou numa depressão. Tanto é que quando a gente começa a analisar a realidade do Brasil, por exemplo, vocês vão perceber, isso eu vou mostrar em mapa, quanta depressão tem no Brasil. Tem planalto, tem planície também, mas é impressionante o quanto a depressão acaba se destacando no nosso país. Então, estou mais baixo do que aquilo que está no meu entorno, eu estou localizado em uma depressão. É importante lembrar que a depressão, ela é caracterizada pelo fato do quê? De sofrer remoção, não deposição. Ela sofre remoção? Sim, sofre remoção, justamente por isso que consegue ficar tão baixo assim o terreno. Olha só. Então, se eu for pensar num esquema de planalto, planície, depressão, o que nós temos? Nós temos a depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, conforme eu falei para vocês, a depressão relativa, que é um ponto mais baixo daquilo que está no meu entorno, a montanha mais elevada, o planalto mais elevado, a planície mais baixa, mas é importante lembrar essa diferença entre planalto e planície, pessoal. O planalto é a região que sofre mais o que? Remoção do que deposição, e a planície é justamente o contrário, ela sofre mais deposição do que remoção. Depois, pensando aí em relação ao nosso país, uma classificação feita sobre as formas de relevo. Então, uma forma mais geral seria essa divisão no nosso país. Nós temos o Planalto da Guiana, a Planície Amazônica, o Planalto Central, o Planalto Meridional e assim por diante.
Depois foi feita uma classificação pelo Aziz Absaber e, como a gente pode perceber, não teve grandes mudanças comparando com a primeira classificação do terreno brasileiro, das formas de relevo. Saulo, continua aí a planície das Guianas, Planalto Central, Planalto das Guianas, não planície, Planalto das Guianas e assim por diante. Depois veio a classificação do Jurandir Ross. Aí sim, a classificação do Jurandir Ross, ela é o quê? Muito detalhada, conforme a gente pode perceber. O que está em vermelho é planalto, o que está em laranja é depressão, conforme eu havia comentado com vocês, tem uma quantidade expressiva de depressão no nosso país, e aquilo que está em amarelo diz respeito ao que é a planície. Nossa, Saulo, estou vendo aí que no nosso país a menor quantidade é planície. Exatamente. Acaba tendo maior quantidade de depressão e de planalto quando comparado com a planície no nosso país. Além disso, nós falamos também sobre a morfologia litorânea. Morfologia litorânea, sim, como que é essas formas de relevo no litoral. Nós falamos em restinga, cordões arenosos formados pela ação das correntes marinhas, das marés e das ondas. Vou mostrar isso para vocês em imagem que vai ficar até mais claro. Lembrando que restinga também pode ser o quê? Uma faixa de transição. A restinga é considerada uma vegetação complexa, porque aquela que está mais perto da praia ela é considerada vegetação herbácea. À medida que vai se afastando da praia, vai ganhando corpo, então vai sendo arbustiva, depois mais afastado vai sendo arbórea. Exatamente. Então toma cuidado, porque a restinga ela pode ter esse raciocínio pensando nessa condição de vegetação, mas eu posso pensar na restinga, tendo esse raciocínio como que a morfologia litorânea. Então, toma muito cuidado. Depois, saída de um rio para o mar. Ocorre intenso processo de sedimentação. Nós temos ainda saco, baía e golfo. Relevo em forma de arco, quase fechado, que se liga com o mar. O saco é menor, a baía é média e o golfo é grande. São as reentrâncias. Ponta, cabo, posso chamar de promontório, pontal, península, formas que avançam no continente para o mar. Mesma coisa, a diferença está no tamanho. A ponta é menor, o cabo é médio e a península é o quê? É grande. Enseada é uma praia com formato de arco aberto. Então, essa é a grande diferença entre enseada e baía, saco ou golfo. O golfo ele é o quê? Ele é mais fechado, a enseada ele é mais aberto. Recife, barreira natural próxima à praia, podendo ser formada por areia ou corais. Tômbolo, quando uma ilha é conectada por uma faixa de areia, esse nome que recebe. Então, olhando isso em imagem, conforme eu havia comentado com vocês, fica mais fácil esse entendimento. Então, olhando na imagem, a baía, por exemplo, que vai ser o quê? Esse arco quase fechado. Quando nós pensamos em relação à restinga, esses cordões arenosos, a barra, a saída de um rio para o mar, nós temos ainda a laguna, que nada mais é do que um lago pequeno. É importante lembrar que lago, eu posso pensar nele de forma doce, salgada, ou água salobra, que é a mistura da água salgada com água doce, um recife e também o tômbolo e a ilha aí demonstrada na imagem. Depois, nós falamos também de um relevo submarino. Relevo submarino, Saulo? Exatamente. Lembra que eu comentei com vocês, hora que eu falei sobre a chamada dorsal mesoatlântica, dorsal mesoceânica, que existe uma cordilheira submersa no meio do Oceano Atlântico? Essa você comentou exatamente. É importante ter esse raciocínio que o fundo do mar, ele não é num nível de 180 graus, vamos falar dessa forma, num ângulo de 180 graus. Pelo contrário, ele é bastante irregular. Então, existe uma irregularidade no fundo do mar, é sobre ela que a gente vai ver agora. Olha só. Assim como a superfície terrestre, o relevo submarino também apresenta diferentes formas. Entre os responsáveis por modelar, podemos citar o quê? Os rios, que depositam sedimentos, a dinâmica das marés, as correntes marítimas, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Essa formação é dividida em 3 grandes compartimentos. Nós falamos do quê? Da plataforma continental, pertencem ao continente, possuindo uma declividade em direção ao mar, são compostos por rochas sedimentares e atingem cerca de 200 metros de profundidade. Novamente, vou mostrar isso em esquema para ficar mais fácil.
Depois nós temos os taludes. Possui declinação acentuada em direção ao mar. Também são compostos por rochas sedimentares e pode chegar a 3.000 metros de profundidade. E as regiões abissais localizam-se após os taludes. O relevo é complexo, sendo composto por depressão, fossa dorsal ou montanha submarina. Então, aí eu penso no quê? No local de maior profundidade. Então, pensando no relevo submarino, é esse esquema que nós temos. Então, começando aí da esquerda para a direita, nós temos a plataforma continental, depois nós temos o que? O talude, e depois a gente chega nessas chamadas fossas abissais. Então, é essa dinâmica que nós temos. Bem, vamos ver então como esse conteúdo ele pode ser cobrado na prova. Vamos lá, pessoal. ESA 2014. Segundo a classificação de Ross, Jurandir Ross, podemos citar como exemplo de depressão. Nossa, Saulo, você está brincando que foi feita uma pergunta dessa forma. Foi, pessoal. Acreditem se quiser. No caso, só retomando, qual que é a classificação do Jurandir Ross? Aquela que é mais detalhada, lembra? Aquela que mostra planalto, planície, depressão no nosso país bem pontualmente. Diferente da classificação do Absaber, por exemplo, que era mais geral. Na classificação do Jurandir Ross, ela é muito detalhada, o que torna mais difícil o exercício, porque ele colocou exatamente os nomes. Ah, Saulo, agora eu lembrei, você falou que a planície é a maior quantidade que existe no nosso país em relação ao planalto e à depressão, e o Jurandir Ross, ele detalhou cada uma delas. Exatamente, e nessa pergunta está querendo saber sobre isso, e não colocou o mapa. Nossa, então precisaria ter uma ideia desse mapa, Saulo? Precisaria. Olha só. Então vamos lá. A. Depressão sertaneja e depressão dos Parecis. E aí? Será que os Parecis é uma depressão ou é um planalto? Ah, é um planalto, Saulo, exato. É chamado planalto dos Parecis e não depressão dos Parecis. Nossa, que difícil que ele é de lembrar isso, Saulo. Concordo plenamente, pessoal. Não é algo fácil. Então, cair questões dessa natureza que exige a memorização da classificação de Jurandir Ross, quando não coloca o mapa, realmente fica difícil. B. Depressão da Amazônia Ocidental. Ocidental, estou falando mais a oeste. Mais a oeste é uma depressão? Sim. Aí depois ele coloca depressão marginal sul-amazônica. Mais ao sul, também é uma depressão? Também. Ah, então está correto, Saulo. Sim. Alternativa B correta. C. Depressão do Rio Amazonas? É uma depressão do Rio Amazonas ou seria uma planície do Rio Amazonas? Ah, essa aula é uma planície. Exatamente. D. Depressão do Alto Paraguai e depressão do Miranda? Então fica até meio contraditório, né? Pensar em depressão do Alto do Paraguai. Se pensa em alto, já vai pensar mais em planalto. Então não em depressão. Ah, essa, fora. Depressão sertaneja e depressão da Borborema? Não, seria o quê? Planalto da Borborema. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa B. Próxima. 8. ESA 2013. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Esta classificação distingue 3 tipos de compartimentos que são, olha só, quer saber sobre tipos de compartimento. Quando ele fala em tipos de compartimento, estou me referindo às formas do relevo ou estou me referindo à estrutura geológica? Ah, Saulo, pelo jeito aí, compartimento, isso diz respeito mais à forma de relevo. Exatamente, pessoal. Está falando sobre forma de relevo. Ele até coloca aqui, ó, modelagem da superfície terrestre. As formas resultantes. Isso diz respeito, então, à forma de relevo, pessoal. Não diz respeito à estrutura geológica. Comentei com vocês para tomarem muito cuidado com essa dualidade. Então, vamos lá. O Brasil tem o quê? Pensando nas formas de relevo. Ah, Saulo, aí entra naquela. Tem montanha, não tem montanha? Enfim, se for diante do raciocínio de certos acadêmicos que colocam
o Brasil não tem dobramento moderno, logo não tem montanha, então o nosso país vai ter o quê? Ou vai ser planalto, ou vai ser planície, ou vai ser depressão. Tanto é que a classificação mais atual que nós temos é de quem? É do Jurandir Ross. Jurandir Ross coloca lá montanha, erosão, por exemplo, ele coloca o quê? Ele coloca planalto. Existe um planalto, não uma montanha-erosão. Ah, Saulo, então, pelo que eu estou vendo aí, o raciocínio vai muito mais nesse sentido, pensar que, de fato, o Brasil não tem montanha. Sim, o raciocínio vai muito mais nesse sentido, tanto na classificação de pesquisadores brasileiros, bem como de pesquisadores internacionais, mas, como eu disse para vocês, tem aqueles que acabam não colocando isso como prova, tem aqueles que refutam essa ideia. Mas aí, então, acaba sendo uma condição de ego que eu vejo na comunidade acadêmica, pensando na existência ou não, mas realmente a maior quantidade que diz que não existe acaba sendo a maioria, conforme eu disse o caso do Jurandir Ross. Olha só. Então, se é planalto, planície e depressão, a gente assinala a alternativa o quê? C. Exatamente. Então, refutando as demais, dobramento moderno não existe. Ah, Saulo, e se tivesse escrito dobramento antigo? Lembrando, pessoal, se eu falo em dobramento, eu estou falando sobre estrutura do relevo, não estou falando sobre forma do relevo. Muito cuidado. Escudo cristalino é o quê? Estrutura geológica, bacia sedimentar. Estrutura geológica, dobramento moderno também é estrutura geológica. D. Plataforma continental, talude continental, fossa abissal. Nossa, aí está falando de algo submarino, Saulo, exatamente. Chapadas, depressões, bacias sedimentares, conforme eu falei, bacia sedimentar entra nessa classificação do quê? De estrutura geológica. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa C.